opa que eu cheguei. Opa. Voltemos, família. E hoje vocês já devem estar ligados no que é o assunto, né? É dele. É daquele canal incrível. Assim aconteceu. Foi assim que aconteceu. Ignora o barulho. Porque foi assim que aconteceu, galera. Foi assim que aconteceu, então bora pra esse vídeo. E hoje aqui no Assim Aconteceu eu separei esse vídeo aqui pra gente ver, que é um vídeo um pouco mais longo e um vídeo mais interessante pra gente fazer, que eu vou tentar pausar menos, que nem eu fiz no último vídeo, que o vídeo fica com material bruto menor pro editor, galera. Mas pelo que eu tô vendo aqui, esse aqui eu vou ter que pausar bastante, porque olha esse menino e olha o fundo desse vídeo, ó. E olha aqui, eu sou um depravado em uma família de santos. Essa é a minha história. Parece que o menino, ele, assim, é um canalha que sai fazendo merda na cidade de Santos, que é uma cidade incrível, onde o Rei Pelé nasceu, né, galera? Que a gente nunca vai esquecer. Então, vamos começar a assistir essa história. Chega de enrolação. Então, bora lá. Deixa eu aumentar aqui pra vocês poderem ouvir, né? Então, bora. Se você for na minha cidade, você vai ver um monte de coisas quebradas. E se você perguntar por aí quem foi que fez, vão apontar os seus dedos pra mim, Scott. Scott. Eu nem queria ouvir seu nome, cara, mas Scott, tudo bem. Não tem importância não, né, galera? Ele se chama Scott e esse que é o nome dele. Mas o que eu ia começar dizendo era que esse moleque parece que ele é meio mexidinho, né? Parece que ele tem um pouquinho de mitidez aí, né? Mas tudo bem, vamos continuar. É, o Scott estragado, eu mesmo. Eu sou um cara Scott do tipo encrenqueiro e bem chato. Mas eu não vim de uma família de depravados. Na verdade, todo mundo da família é um santo. O meu pai trabalhava como contador e ganhava bastante grana. Minha mãe era perfeita dona de casa. A gente morava numa casa bonita, de 4 quartos, num bairro bom, daquelas... Tá, então tá. Eles parecem que eles são uma família, né? 4 pessoas, deve que o outro é o irmão, não sei. E ele tem um pai que parece um pai que trabalha muito bem, ganha um salário muito bom. E tem uma mãe que é uma dona de casa perfeita. Então eu acho que isso que vai estragar a história dele, que ele é um pouco mais exagerado e a família dele é um pouco mais certinha. Podemos considerar que eu acho que essa vai ser a história agora. Toda arrumadinha. E todo domingo a gente se arrumava e ia pra igreja. Minha família tem um monte de santos. Mas eu era um pesadelo em pessoa. Um pesadelo com uma história daquelas boas. Tudo começou em uma manhã tranquila de domingo. Então senta aí e escuta a minha história. A gente chegou na igreja e... Deixa eu sentar aqui, né? Que o Scott tá pedindo pra eu sentar. Sentei, Scott. Pode continuar contando sua história. Tinha um carro fúnebre vazio estacionado no cemitério da igreja. Eu fugi no meio de uma das orações e fui lá dar uma olhadinha. Eu sei como destrancar portas de carros, fazer ligação direta. Eu sou quase um personagem de Velozes e Furiosos. Mano, se você sabe fazer isso, acho que você tem que começar a ser procurado pela polícia, né? Porque se tem uma pessoa solta na sua cidade que sabe fazer ligação de carro, destrancar carros com o carro trancado, a polícia tem que dar uma procurada nesse cara, né? Acho que já até procurou já, né? Mas é porque ele é filho desses pais riquinhos aí. E o pior disso tudo é que foi na hora da oração, hein? Vamos ver. Eu fiz exatamente isso com o carro funerário e tcharam, deu certo. Velozes e Furiosos, lá vou eu. Eu enfiei o pé no acelerador e eu... Velozes e Furiosos. Desculpa, editor, eu tô pausando muito. Deixa eu deixar esse trem passar, senão a gente não vai ter vídeo. A gente vai ter só eu incomodando o vídeo do cara, então bora. Fui pra saída, mas o motor daquela coisa era muito mais potente do que qualquer coisa que eu já tinha dirigido. Eu perdi o controle no cascalho e aí, cabum, bati o carro direto na parede da igreja. A única coisa que dava pra ver através daquela nuvem grossa de poeira era o rosto da galera olhando pra mim em choque e com desgosto. Eu consegui sair do carro inteirão e fiquei só olhando pro pessoal. Meus pais se levantaram no meio da igreja e olharam pra mim com uma raiva que eu nunca tinha visto neles antes. Foi mal. Acabou que o Pastor Bryant desmaiou no alto. Ok, eu tava até achando o Scott de boa, mas depois que ele falou isso eu não gostei, mano. Ele simplesmente pega um carro, faz uma ligação direta, abre o carro, começa a andar, destrói a igreja e ele fala foi mal. Não, eu só espero que ele seja o cara que vai reformar a igreja e que ele pague uma prenda em casa, né? Ele começa a lavar a casa, começa a ser o dono da casa pra me arrumar um emprego e ganhar mais dinheiro ainda.
sei lá. Tá, mas pelo menos a igreja decidiu não prestar queixas desde que eu pedisse desculpas pessoalmente ao pastor Bryant e fosse lá todos os dias pra ajudar a consertar o Tá, lugar. Os meus tudo pais bem, não aí, acharam tudo que bem. era o suficiente, então eles perguntaram ao conselho do bairro se tinha algum trabalho que precisava ser feito e é claro que tinha. Eu passei semanas raspando e limpando o sistema de esgoto. Aquilo não era um trabalho. Olha, eu não sabia que dava pra limpar o esgoto, né? Mas tudo bem, vamos conseguir. Eu só acho que assim, os pais dele pegaram pesado em deixar ele perguntar pro dono do condomínio e falar: aqui tem um trabalho pro meu filho fazer, deixa eu soltar ele aqui e ele vai fazendo esse trabalho. Não, eu acho que não deveria ter feito isso. Eu acho que o que eles deveriam ter feito era deixar o filho cuidar de uma lição em casa e a mãe trabalhasse, que a casa estava sendo cuidada pelo filho. Aí seria mais inteligente, né, pros pais e pros pais ganharem mais dinheiro com isso. Eu só acho que essa deveria ser a coisa certa a fazer e não deixar o filho limpando um esgoto que talvez poderia, sei lá, afetar ele e ele pegar bactéria, doença, sei lá, alguma coisa do tipo. Trabalho era uma punição horrível que veio do inferno. Você não quer saber do tipo de coisas nojentas que dá pra se achar no esgoto. Bosta. Um dia, quando eu estava terminando de limpar o esgoto, eu vi o diretor Seymour atravessando a rua em direção à escola. Ele estava parecendo muito suspeito, olhando por cima do ombro e andando pelas sombras. Então eu fui atrás dele escondido até os fundos da escola. Ele entrou pela porta do refeitório e tinha outra pessoa lá dentro, mas eu não consegui ver quem era. Aí eu entrei escondido, sem fazer nenhum barulho. Pelo visto, ele já saiu da escola, né? E agora ele já fez faculdade, talvez, não sei. E ele achou o ex-diretor dele, entrando na escola suspeito. Suspeito para fazer o que será? Tinha outra pessoa lá dentro. Quem será que é outra pessoa? Nunca achei que eu fosse voltar pra escola, mas lá eu estava. Tava meio assustador, escuro e silencioso. Não dava pra ver ninguém, até que eu ouvi alguém gemendo na cozinha. Ih! E escuta essa. Já entendi tudo. Eu já entendi tudinho. Ele ouviu um gemido. Sinto muito, mas eu já entendi tudo. Já entendi. Vi o diretor se amassando com a Polly, a moça da lanchonete. Ai, que safadinho! O diretor Seymour era casado com a professora Jéssica de matemática. Então Não, eu peraí. peguei o meu celular e comecei... Que diretor é esse, mano? Nas escolas geralmente não é assim, não. O diretor, ele não sai pegando todo mundo que trabalha na escola, não. Que isso? O diretor pegou a funcionária da escola que faz comida, da lanchonete, e aí casado com a de matemática. E ele é o diretor? Que isso? Meu Deus, tudo bem, né? Essa história tá meio mal contada, assim aconteceu. Mas tudo bem, vamos continuar. Tava pegando a lanchonete, traindo a professora de matemática, justa de matemática. Ia filmar tudo. Pode me chamar de pervertido, eu não tô nem aí. Aquele vai vídeo ia filmar. pra todas as redes sociais. A vingança perfeita pelo Seymour ter me expulsado. Eles começaram a tirar a... Agora que eu já entendi tudinho. Ele tá filmando. Se fosse qualquer outro estudante ia falar: porra, mano, depois eu vou bater um papo com o diretor Simon, né? Mas ele tá filmando porque ele quer se vingar. Tem um engano aqui no celular. Peraí, gente. Peraí, editor. um do Voltei. outro e foi nojento. Enquanto eu filmava o rally rola, eu perdi o equilíbrio e bati meu joelho na geladeira. Oh, o barulho burro. assustou o diretor. Tem alguém aqui, ele disse enquanto os dois se vestiam. Muito burro, muito burro. Mano, é o seguinte, quando você vai fazer qualquer coisa que a pessoa que você tá filmando, se você vai filmar alguém fazendo alguma sacanagem, se você tá filmando essa pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar o máximo de cuidado possível. Que se você fizer alguma merda, já era, filho, já era, você tá fudido, você tá ferrado, porque a pessoa vai descobrir que você tá lá, ainda mais se é uma pessoa que pode acabar com a sua vida. Então, pelo amor de Deus, toma o mínimo de cuidado possível, gente. Vestiam e saíam. Quando a barra tava limpa, eu acendi um cigarro só pra relaxar um pouco. Terminei meu cigarro e joguei a bituca em um dos potes de metal. Ótimo momento pra acender um cigarro e relaxar, né? Ótimo momento dentro da escola que você foi expulso, em que o professor já tava desconfiando que tinha alguém filmando eles lá dentro. Ótimo momento. E outra coisa que eu queria dizer, por que o professor foi lá na escola pra ficar com essa menina? Por que ele simplesmente não pega a menina, vai pra casa um do outro e fica lá? Aí não vai ser crime nenhum. Agora na escola é crime, gente. Pelo amor de Deus. Do fundo da cozinha. Meu Deus. Aí, BUM! Ninguém nunca me disse que tinha óleo de cozinha naquele lugar.
A tampa Você saiu esperava o voando, quê? todo aquele óleo Ia ter quente pipoca? fumegante se espalhou pela cozinha inteira e em segundos estava tudo pegando fogo. Nossa. Eu comecei a tossir no meio da fumaça e corri de lá feito um louco. No dia seguinte, saiu no jornal da cidade que metade da escola tinha pegado fogo. Nossa. Eu sabia que os meus pais suspeitavam de mim, mas eles não tinham nenhuma prova. Ainda. Até que... Alguns dias depois, o corpo de bombeiros descobriu a causa do incêndio. Eles olharam a filmagem das câmeras de segurança da escola pra ver quem foi o idiota que tinha começado aquilo e eu tava lá, no meio do vídeo. Mas eu não fui o único a ser pego. Eles também viram a O que acontece? Não vai dar ruim muito pro menino, vai dar ruim mais pros professores, porque o cara tá fazendo um crime incrível. O menino, ele pode ter sem querer tacado cigarro, ele não sabia. Isso não foi assim, não foi culpa dele, ele não fez de propósito. Agora os professores fizeram de propósito, né? Eles não podem fazer isso em um lugar público, ainda mais o próprio diretor. Então, acho que não vai dar ruim pro menino, vai dar ruim pro diretor. Ligação do diretor Seymour com a Polly. Os dois foram suspensos, pois é, doce vingança. Minha felicidade durou bem pouco, porque na verdade os meus pais acabaram me mandando pra um reformatório. Eles foram tipo aqueles mandalorianos e disseram, esse é o caminho. Eu Nossa, ia mandou o passar filho pro um ano e meio reformatório. inteiros no reformatório. O reformatório era uma bagunça completa. Eu dormia no beliche de cima com pulgas no colchão e tinha uns vermes pretos no chão do chuveiro. Credo? Ai, Não. a comida era quase sempre mingau. Isso ou não é uma um sopa de reformatório, repolho não. fedida. Desculpa, mas se o reformatório, ele pode ser até uma prisão pra criança, mas um reformatório não é a prisão em si também, não. Os pais tinham que te mandar, pelo menos, pra um lugar mais seguro, né? E também não exagera muito, não. Eu acho que só deve que tinha uma baratinha no chão mesmo. O resto, não. Era um inferno e eu ia ter que passar um ano e meio lá. Ai, a última coisa que eu esperava encontrar lá dentro era uma garota. Ah, não. Ai, o nome dela... Não. Essa garota vai acabar com a vida dele. Vai acabar com a vida dele e já era. Quer ver? Observa. Ela era Bela. Ela tinha fugido de casa há O nome anos dela pra era procurar Bela. pelo pai biológico dela. Ele era um encrenqueiro que tava sempre entrando e saindo da prisão por dirigir bêbado ou por vandalismo. E Aí. pelo jeito chamavam ele de Dick doidão, porque ele curtia correr peladão pela rua. Você acredita? Por que você tá querendo encontrar um cara desse jeito? Eu perguntei. As pessoas mudam, foi o que ela respondeu. Quando ela fez 16 As anos, pessoas a Bela mudam. largou a mãe dela e tem andado... Essa talvez vai ser a frase, porque não tem nenhum sentido assim aconteceu. Do nada colocar isso em 5 minutos e 25 de vídeo, as pessoas mudam, entendeu? Acho que não tem sentido. Então essa frase vai mudar um pouco isso aí, vai Sim, mudar. vamos por aí. Ela Foi. até arranjou uns trabalhos meia boca, mas acabou se envolvendo com uma galera errada e começou a vender drogas. E Ih. por isso que ela tava presa. A gente passava a maior Tava parte do presa. tempo juntos, e aí a gente começava a falar sobre um plano pra sair daquele lugar. No começo era só um desejo, mas quanto mais a gente falava daquilo, mais ficava real. Não era uma prisão de alta segurança, com cerca de arame farpado e atiradores no telhado. Aquilo tava desmoronando e os guardas não estavam nem aí pra gente. Se eu tivesse coragem, teria conseguido escapar bem fácil sem que ninguém percebesse. A nossa passagem pra fora daquele lugar era o Pete. Ele era o voluntário maltrapilho que cuidava dos suprimentos. O Pete tinha a chave do depósito, e dentro do depósito tinha uma escada enorme. Se a gente conseguisse a escada, poderia pular um muro e sumir dali rapidinho. Vocês vão ver que isso vai dar A errado. gente só precisava da chave do Pete. Foi aí que a gente planejou uma fuga estilo Guardiões da Galáxia. Eu criaria uma distração e a Bela roubaria a chave. Eu só precisava começar uma briga. Eu dei um soco num cara grandão e aí a casa caiu. Todo mundo parou pra ver. Todos gritavam: briga, briga, briga. Se você quer chamar a atenção de alguém para você fazer algum plano maligno de fugir do reformatório, não especificamente no reformatório, mas de algum lugar que você queira chamar atenção, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar. Se esse é o jeito mais fácil de chamar atenção, que eu acho que em escola vocês têm também, uma pessoa dá um soco, todo mundo começa a falar briga, e 2 falam briga, a escola inteira deve estar falando. E aí o que acontece? Se você dá um soco em alguém, você não pode chegar num cara que é 2 vezes do seu tamanho, bem mais gordo que você, e simplesmente dar um soco nele. Que se aquele cara der um peteleco, não sei, você vai voar lá na China. E aí você tá fudido. Você tá ferrado, você vai até fugir. Mas você vai sair todo cagado. Então, se você for tentar chamar atenção, não é dar um soco no valentão. Dá um soco numa pessoa mais magra, que talvez não vai ter tanta força pra te machucar. Então não faça isso, né? Por favor. Quando o Pete correu pra separar a briga, a Bela conseguiu pegar a chave sem ser vista. Pois é, eu acabei levando uma boa surra, mas valeu muito a pena.
Naquela Falei. noite, a Bella entrou no depósito e roubou a escada. Mas quando ela tava saindo de lá, o alarme tocou! A gente saiu correndo pelo corredor. A porta dos fundos Saiu estava correndo. trancada, então a gente teve que usar a escada pra bater na porta e conseguir sair dali correndo. Quando a gente percebeu, a gente viu que a escada não era grande o suficiente. Pra passar, a gente teria que pular do degrau de cima, agarrar a borda do muro e se puxar pra cima. Era agora ou nunca. Dava pra ver as lanternas atrás da gente e ouvir os guardas gritando. Eles estavam chegando. E no melhor estilo Mulher Maravilha delinquente, a Bella subiu a escada, saltou e agarrou a borda do muro e se puxou lá pra cima. Eu fiz a mesma coisa, mais ou menos. Então a gente acabou pulando do muro, mas caiu em cima de um outro muro. A gente acabou se escondendo na floresta e os guardas nos procuraram a noite inteira. Mas a gente se escondeu perto de um monte de pedras. Prison Break edição adolescente, baby. Os nossos corações batiam forte enquanto a gente via os guardas desistindo. Cara E estranho. aí nos beijamos. Quando amanheceu, a gente saiu da Ótimo momento, inclusive, tá? Esqueci o nome dele. floresta e saiu andando por quilômetros até que demos de cara com um hotel de beira de estrada. Eu reconheci Motel. aquele lugar. A gente estava perto de casa, mas eu achei que se a gente não chamasse atenção, ninguém nos reconheceria. A Bella tinha um dinheiro guardado e eu ainda tinha minha mesada, então a gente acabou ficando lá por uns dias. Não demorou muito para nossa grana acabar. Percebi. A gente precisava trabalhar, e rápido. Eu tava comprando comida no posto de gasolina quando eu vi um anúncio procurando por funcionários pra noite. Isso era perfeito. As chances de eu encontrar os meus pais ou o Donnie eram pequenas e eu poderia economizar dinheiro até a gente ter o suficiente pra Boa. se mandar. Boa. Eu falei com o gerente, um motoqueiro bem gente boa chamado Rocky, e ele me contratou na hora. Rocky. A Bella conseguiu um Eu acho trabalho na muito pista de estranho, boliche. né? Que todo mundo tem assim, é que nem aquele ditado. Todo mundo que tem um nome assim e tal, realmente parece que tem esse nome. Tipo, o cara mó doidão, barra pesado, se chama Rock. É impressionante, pessoal. Impressionante. Também. Parece O que a me mãe deixou um prevê pouco como é que o filho vai preocupado. ser. O Donnie ia lá literalmente o tempo todo. Ele era louco por boliche. É claro que ele não tinha ideia de quem era a Bella, né? Mas eu não gostava daquilo. Eu quase esbarrei no Donnie no posto de gasolina uma vez. Eu tava repondo a mercadoria quando ele foi no caixa eletrônico. Eu fiquei olhando enquanto ele sacava um monte de dinheiro. Ele conversou um pouco com o Rock e foi embora. A essa altura, eu já tava totalmente apaixonado pela Bella e desesperado pra saber se ela sentiu mesmo. A gente nunca falou sobre aquele beijo naquela noite de fuga. Aí o assunto surgiu do nada. A Bella me disse que tava se apaixonando por alguém. Minha nossa, ela tá se apaixonando por mim. Eu tava nas nuvens, eu tava tão E se não fosse apaixonado. No dia seguinte, eu peguei uns chocolates com o Rock e eu me arrisquei a fazer uma surpresa pra ela no trabalho. Mas aí aconteceu. Quando eu vi o Donnie lá, eu Nossa. perdi a minha cabeça. A única coisa que eu lembro é de ver os dois se beijando no estacionamento. Eu rasguei a caixa. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que a Bella ia trair ele. Essa menina não ia fazer bem pra esse menino. Sabia. Pô, ela foi pra um reformatório, vendia droga. Não ia fazer bem nenhum pra esse cara. Então, De chocolate no meio e comecei a é gritar. Scott o nome dele. Eu joguei o meu irmão no chão e soquei a cara dele o máximo que eu pude. Que isso? O Donnie era mais forte do que eu e acabou virando o jogo rapidinho. A última coisa que eu vi foi o seu punho vindo na direção da minha cara. Toma. Depois disso, tudo ficou escuro. Eu acordei no posto de gasolina com o Rocky, a Bella e o Donnie olhando pra mim. Onde é que eu tô, cara? Eu disse quando me levantei. A Bella disse pro Donnie que eu trabalhava no posto de gasolina e eles acabaram me levando até lá. O Rocky colocou a mão no meu ombro e disse: tem uma coisa que você precisa saber. Ih, Todo mundo sabe que todas as famílias têm os seus segredinhos, não é? sim. Bom, foi aí que eu soube de todos os segredos da minha. E eu vou dizer pra Você- vocês, eram muitos. O Rocky falou pra eu sentar, me deu um copo de água e me disse que o Donnie era filho dele. Espera, o quê? Eu ainda tava tentando entender que o Donnie era filho do Rocky quando de repente meu pai chegou e a Bella reconheceu ele como o pai biológico dela. Que porra é essa que tá acontecendo? O meu pai é a... Então, pera. Mano, então, pera, eu já entendi tudo. O pai da Bella, biológico que ela procurou e foi presa, era o pai do Donnie, que os dois são irmãos e os dois se beijaram sendo irmãos. E o Donnie era filho do Rock, que supostamente... Vamos... Droga do Dick doidão? Eu pulei em cima do meu pai, segurando... Verdade! Verdade! Lembra que ela falou que ele era o Dick doidão, que chamava que eu dava pelada na rua?
O pai dele, então, era esse cara. E eu falei pra vocês, as pessoas mudam. E o pai dela mudou. O colarinho dele e gritei: eu quero respostas agora! Nós voltamos pra minha casa e todo mundo estava lá. Nossa. Os meus pais pareciam 2 cachorros que foram pegos aprontando. Eles suspiraram e me contaram Toda a verdade. Acontece que meu pai era realmente o Dick doidão e passou muito tempo na prisão por crimes pequenos e atentado ao pudor. Nossa. A minha mãe teve a cota dela. Ela foi presa por uma série de ocorrências de furtos a lojas e por roubar bolsas de outras mulheres. Espera aí que fica melhor. Eles se conheceram na prisão. Antes de se conhecerem, a minha mãe era namorada do Rocky e eles tiveram um filho, o Donnie. E isso explica porque que eu vi o Donnie pegando dinheiro do Rocky naquela noite no posto de gasolina. O meu pai também tinha uma esposa chamada Priscila. Eles também tiveram uma filha que era a Bella. Quando os meus pais saíram da prisão, eles queriam começar uma vida nova juntos, livres do crime. E aí eles resolveram ter mais um filho. E vocês entenderam, era eu. Eu não tava acreditando em todas as revelações. Pelas babas do profeta! Eu achei que eu tava numa novela esquisita dos anos 90. De acordo com meu pai, ele pagava pensão alimentícia pra Priscila, mas eles não se falavam desde o divórcio. Ele não tinha ideia de que a Bella tava procurando por ele. A mamãe e o Rocky terminaram logo depois que ela saiu da prisão. O Rocky saiu da cidade pra abrir um negócio, mas voltou recentemente pra se reconectar com o Donnie. E tudo isso era demais pra mim. Caraca! Quer dizer que a garota que eu beijei, a garota por quem eu estava apaixonado era minha meia-irmã? Isso! Agora sim eu sei como o Luke Skywalker se sentiu depois de dar aquele beijaço na princesa Leia. A Bella confessou que gostava muito do Donnie. Bella e Donnie se conheceram na pista de boliche e ele começou a dar a ela dinheiro extra pra poder ajudar. Depois de um tempo ela acabou se apaixonando por ele. Só que nada mais importava agora. A gente era parente! Isso era tão errado! A Bella ficou naquele hotel e passou um tempo com o papai, mas ela voltou a botar o pé na estrada quando os policiais apareceram. O Donnie acabou saindo para trabalhar para um advogado importante em Nova York. E eu tive que terminar os meus 18 meses no reformatório e ganhei outros 6 por ter fugido. Nossa. Droga. Parte de mim esperava que algum dia a Bella aparecesse, mas a gente nunca mais se viu. Nossa. Os meus pais ficaram por perto para me consolar. Eles também me deram uma última chance para mudar. Quando eu saísse, eu tinha que me inscrever pro vestibular. Eu não sabia o que eu ia estudar, mas eu tive muito tempo para pensar sobre isso. Por mais louco que seja, Scott. Foi um alívio saber que eu não era um estranho no ninho, afinal de contas. Já não tinham mais segredos. Ufa, agora eu posso finalmente falar que eu sou farinha do mesmo saco. Mano do céu. Ok, eu achei essa história uma das melhores que a gente assistiu até hoje. E essa foi uma história bem chocante, eu achei bem interessante essa história. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever, que nem tá inscrito ali, ó. Se inscreve no canal do Assim Aconteceu e no meu canal. E é isso, pessoal. Obrigada por assistir esse vídeo. Deixa o like, se inscreve e tchau. E fala aí nos comentários se você curtiu esse vídeo, beleza? Tchau!